Fala galera, fala dopaminados, bem-vindos ao nosso mais um episódio. Hoje recebemos uma super fera aqui da Educação Física, o Pedrão. Vai contar a história dele e é um cara que sabe, vai muito além, muito fora da caixa do que a gente está acostumado com um profissional de Educação Física. Vai trazer uma bagagem muito grande aí, um doutorando aí, já tem o mestrado e vai trazer pra gente uma relação, talvez que vocês nunca ouviram dessa relação da Educação Física nesse formato, né? Que é muito mais produtivo, mas que é pouco falado. Então, obrigado por vocês estarem aqui no nosso 31º episódio do Dopaminados Cast. Tô sempre aqui dividindo com a Bruninha, nossa, né, a host aqui também com a gente, que também hoje vai, né, ser aqui um papo, eu só vou Em casa. participar aqui olhando e vendo e fazendo minhas perguntas, mas vai dominar aqui hoje a Tô educação aqui física, né? discutindo e aprendendo. Pedro, um grande nome da educação física, seja bem-vindo. Obrigado. E vou deixar que você se apresente aí. O bate-papo vai ser incrível. Eu tô só esperando. Perfeito. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Eu sou profissional de educação física, mestre em bioquímica no Laboratório de Biologia do Câncer, onde eu simplesmente adorei ter feito esse mestrado. Foi na UFES, simplesmente incrível. Acho que me abriu muito a mente em relação à questão do exercício e saúde, da importância e como realmente o exercício ele é importante para a questão da saúde, em níveis moleculares, né? E também tenho uma pós-graduação em Fisiologia Clínica do Exercício e Nutrição, Metabolismo e Fisiologia do Esporte. Faço parte do grupo de pesquisa lá da UFS da Educação Física, sob orientação do professor Danilo Boccalini, onde a gente estuda o pessoal da polícia. E justamente essa questão do se avaliar da área policial, a parte policial já é o que gera muito estresse. Então, esse estresse, a polícia militar, ela é a polícia com mais estresse, mais carga de estresse, porque está no confronto direto, todo dia. E eles, por exemplo, a polícia civil, você está civil, né? Você não tem uma roupa característica. A PM está ali, tá com a roupa da polícia, então é identificável. Né? É Das um alvo. caras mesmo. Exatamente. Então, isso acaba afetando. Tanto que tem muitos estudos mostrando essa questão da relação do estresse, que a gente vai depois, se vocês me permitirem Sim, falar claro. um pouco sobre isso que eu simplesmente adoro, como sendo um dos fatores principais para o desenvolvimento de diversas doenças. E o estresse hoje em dia, né? Como é que a gente não se fala dele? Tudo é estressante. Algumas profissões ainda mais, como é o caso da polícia, e entre outras profissões também, né? A gente tem os próprios professores também, já li a respeito que tanto a polícia quanto os professores de escola, enfim, são profissões muito estressantes. E hoje em dia, além das profissões, nós temos as rotinas de casa, né? As mães com os filhos. Então, tudo gera muito estresse. Você vai estar falando isso aí pra gente também. Perfeito, exatamente, é isso aí mesmo. O estresse, a grande questão do estresse não é só a questão do... O estresse ele não é ruim como um todo. Ele tem uma função fisiológica, biológica extremamente importante para o ser humano. A grande questão é quando esse estresse sai do controle, se torna um estresse crônico. Aí começa os malefícios causados por essa condição, né? Aí vira um overtraining de stress, É. né? Um overstress. E quais são os sintomas, assim, desse estresse crônico que você vê, assim, no dia? Cansaço, fadiga, falta de sono, dormir mal, Sem acordar disposição. cansado, sem disposição. Isso é um ciclo vicioso. Eu faço parte de alguns grupos de pesquisa no Brasil afora, grupos que normalmente são liderados por médicos, endocrinologistas, a grande maioria. Eu faço parte da ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudo e Combate à Obesidade e Síndrome Metabólica, da Diabetes, SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, e do Colégio Americano de Medicina do Esporte, o Exercises Medicine Brasil, né? E é um grupo que normalmente a gente tem vários profissionais de várias áreas, educação física, nutrição, fisioterapia, a grande maioria é médicos, e a gente tem bastante discussão a respeito de tudo. Isso é muito, muito enriquecedor no sentido de profissional e de conhecimento a lidar com as pessoas. E demanda tempo para você poder adquirir, entender, acomodar essas informações e elas se alojarem de forma mais adequada. A grande questão do estresse é que o estresse ele é necessário.
por exemplo, o estresse, resumidamente, ele vai ser o quê? Uma cascata de adrenalina e cortisol. Só que isso é bom para o organismo. É isso que faz a gente acordar, é a diminuição do dia disso, que vai fazer com que a gente descanse, produza mais melatonina e vá descansar e dormir. Até só te contar uma coisa que eu Ciclo, escuto muito, que até me incomoda em muitas palestras, a pessoa fala assim, não, que o cortisol é o hormônio do estresse. Ele é do estresse, mas o estresse não é ruim. Exatamente. Graças a Deus existe o cortisol para dar ali esse estresse nas coisas. Então, você que falou, a gente não sairia da cama, né? Sem um cortisol alto pela manhã, você não levanta. É até interessante que eu conheci um rapaz que ele trabalhou lá na academia, que ele tinha uma doença que eu nunca tinha ouvido falar, que ele não produzia cortisol. Olha aí. Ele tinha que tomar. Você fica mumificado se você não produzir tem, cortisol. Você precisa do cortisol. A grande questão é o quanto eu estou tendo de liberação desse cortisol. Perfeito. Se eu não tenho... O ciclo dele feito, né? Exatamente. Eu tenho cortisol, adrenalina, volto à recuperação, volto de novo e vou me adaptando. E o excesso desses picos também de estresse, que vai acabar gerando estresse crônico, isso também é prejudicial ao organismo. Esses picos de estresse a gente tem e tem um mecanismo que vai fazer o quê? Vai trazer a volta à homeostase. Ele sempre vai ter isso. Isso é importante. Só que a partir do momento que eu não tenho um controle disso, situações, por exemplo, com um parente que está doente, que está com uma doença mais grave, tipo um câncer, que só a palavra por si só já assusta, está associada a muitas coisas negativas, ou um divórcio, ou uma situação financeira, ou um problema na família. Então, tudo isso gera um estresse crônico que, a longo prazo, vai produzir um efeito negativo no organismo. E aí você pode ter o desenvolvimento de uma obesidade, o desenvolvimento de uma diabetes, hipertensão, até câncer. Aí ele se torna o vilão da história, né? Ele se torna o gatilho. O gatilho, vamos colocar assim, não chega a ser o vilão, é verdade. Gatilho, porque na verdade não é que não tem vilão, né? Na verdade, o que acontece é que dentro dos... Eu faço parte também do pessoal da medicina do estilo de vida. Dentro dessa característica, um dos eventos é a manipulação, o gerenciamento do estresse. É aprender a utilizar ferramentas que vão facilitar com que você gerencie esse estresse. Que você consiga... Eles têm alguns exemplos que eles fazem o seguinte, de você... para você aprender a lidar com esse estresse, seria uma adaptação, por exemplo, é você se colocar em determinadas condições para que você gere o estresse, mas que seja um estresse que não seja, que te cause uma perda do controle, para você trazer ele de volta, e isso com o tempo você faz com que o seu organismo... Você vai se adaptando, né? Olha. Exatamente. Como treino, né? Exatamente. Tanto que eles colocam até, porque essa recuperação do estresse, do estado de estresse, a partir dos eventos estressores, faz com que seu corpo se melhore, porque na verdade o evento estressor, ele não acontece de imediato. O seu corpo responde conforme você está educando ele. Perfeito. Você não vem, por exemplo, vai acontecer um momento estressor e aconteceu o evento estressor e você se estressa naquele momento. Não, ele já vem antes. O organismo se prepara. Por quê? É uma fechada que você fica nervoso, alguém que te irrita e você já responde. Aí você começa a educar seu organismo. Então, quando o organismo percebe, seu cérebro percebe que aquela situação está prestes, pode vir a acontecer, pode até não acontecer, ele já leva ao estresse. Então, o inverso também é real, que é o quê? É você fazer o quê? Treinar seu organismo de forma com pequenas doses de estresse, que você tenha controle, que você possa voltar ao estado de homeostase, para que você eduque a ele também a como lidar com aqueles eventos. Entendi. É muito interessante. Isso é um grupo que tem, que eu tenho
faço parte deles também, que é um grupo de desestresse. Olha, Muito legal. bem legal. Muito legal. Uma médica que tem um material fantástico. Podemos até marcar se você quiser. Ela é de fora. De fora. Não, É de daqui. São Paulo. De Legal. uma maturidade, né? Porque Tem que ser muito grande. bota no estresse, você, enfim, tem que... Mas até um exemplo que eles dão, uma sugestão é de você... algo que causa muito estresse é, por exemplo, os opostos, frio e calor. A sauna é excelente para o organismo, porque ela causa um estresse. Eu li alguns desses recentes, né? Qualquer mudança... Na verdade, se você pegar tudo que te tira da homeostase, que é a zona, vamos botar a zona de conforto, o equilíbrio, ele te gera estresse. Seja se você está doente, você está estressado. Né? Treinamento é um estresse fisiológico, mas ele é considerado um estresse positivo, porque você tem o pico durante o treino, terminou o treino, eu volto para a minha homeostase. E isso é o treinamento que você vai dando para o seu organismo. A alimentação é a mesma coisa. A fome, ela te gera um estresse. É um dos grandes estresses. E o frio e o calor, a mesma coisa. Eles dão sugestão de sauna, por exemplo, para você poder treinar seu organismo e melhorar seu organismo, até na parte imunológica, tem uma relação direta com a parte imunológica. E também de você, toma um banho quente, vai terminar, bota água fria e deixa a água fria cair. Térmico, né? Isso aí é porque é um estresse que você está causando no organismo. E você vai adaptar seu organismo, se adaptar a ele. Até justamente controlar Exatamente. E aquela história da vovó que não pode pegar frio depois do banho quente. Não é? A gripe vem, né? Vai depender muito do seu estado imunológico também. Não, e também isso é o que ele falou, é um ambiente controlado. Né? Você está ali com água quente, você não vai pegar um vento. Não vai ficar muito tempo naquilo também. É totalmente cronometrado ali, né? Tanto que muitos atletas usam essa técnica para recuperação, né? Você sabe que não funciona. Não. Pois é, mas antigamente funcionava. Pois no frio, né? Mas você vê desde a época russa, né? Que eles têm essa sauna e como lá tem um ambiente, eles já pulam dentro de lagos congelados, né? Sim. Você acaba modulando o seu sistema imunológico. Mas a questão do que... Só para você ter até interessante isso, eu gosto bastante de ler sobre os artigos que saem bem recentes. É um artigo recente que a gente sempre acreditou o quê? Que o frio era bom para recuperação, né? Para desinflamar. Sim. Saiu um estudo dizendo o contrário. Que inflama mais. Né? Exatamente, o frio não tem resultado. Não tem resultado. Eu vi esse estudo também. Na questão de inflamação. De inflamação, né? De melhorar a inflamação. E justamente que esse frio pós-treino, que muitas vezes as pessoas tomam, se você tem no sentido de... com o objetivo de hipertrofia, ele atrapalharia a hipertrofia. Porque se a gente pensar fisiologicamente, ele é vasoconstritor, né? E eu preciso de vasodilatação para aumentar a minha recuperação, né? Porque o frio que vai fazer, ele vai diminuir a ação enzimática. Então, eu não tenho ação do sistema imunológico. E o processo de hipertrofia, uma das questões, após o estímulo, é eu me adaptar. Ou seja, o sistema imunológico, ele tem que agir. Perfeito. Então, você interrompe uma adaptação. Isso. É mais ou menos como a gente fala na nutrição, que eu pego muito atletas que tomam hipervitamínico o tempo inteiro. Né? O ano inteiro está tomando de A a Z, achando que está arrasando e está também ali inibindo uma adaptação que vai acontecer naturalmente. O corpo deveria dar. Exatamente. E ele vai acabar inibindo, por exemplo, hipertrofia com esse excesso de vitamina no corpo. Então, é justamente nessa mesma... Em tudo, né? Você veja, nós falamos do estresse, da alimentação, do treino, da imunidade, tudo o nosso corpo é adaptável a todas as situações. E sabe qual bem interessante essa questão, que eu tava, algo que minha esposa fica doida, que minha esposa, meu irmão, eles não gostam muito de me ouvir quando eu estou falando algumas coisas que eles falam, para. Eu adoro isso. Falar, eu gosto muito dessa parte do envelhecimento. O envelhecimento tem uma relação direta, né? O estilo de vida, ele influencia muito na forma que você vai envelhecer. Se você vai envelhecer bem ou não. Você tem dois fatores extremamente importantes, que um é a genética, que a gente sempre culpou a genética de tudo, né? A genética era responsável por eu sou gordo, eu sou magro, eu estou doente, eu não estou doente, eu desenvolvo doença. E, na verdade, estudos mostram que de 5% a 10% é a responsabilidade da genética, enquanto 90% a 95% é a responsabilidade da epigenética. A epigenética é o ambiente. O ambiente que você... O ambiente, o que é esse ambiente? É se eu me alimento direito, se eu descanso direito, se eu treino, se eu tenho um gerenciamento de estresse, se eu consumo bebida alcoólica, se eu fumo, se eu uso drogas, tudo isso vai modificar
marcadores epigenéticos. E esses epigenéticos, eles não estão só diretamente relacionados ao desenvolvimento de doenças de forma prematura, eles também estão relacionados à adaptação do ser humano. Ele tem, é um fator, isso tem a Adriana aqui da UFES, a Adriana Madeira, professora, que simplesmente ela é, para mim, uma das maiores aqui na parte de epigenética. Excelente, ela é da biotecnologia. E justamente que o exercício ele consegue modular isso, melhorar isso daí. A grande vantagem é que, né, a genética, meu comportamento vai fazer com que eu starte mais cedo, expresse mais cedo um gene que talvez nunca fosse expresso, mas eu tenho já uma chance de expressar. Pode ser que eu expresse ele de forma mais prematura devido ao meu comportamento. E também pode ser que eu tenha um comportamento maravilhoso e eu expresse também, porque é uma mutação genética. Sim. Não tem para onde muito que fugir ainda, né? Apesar da tecnologia estar avançando bastante nessa parte de modulação, né, gênica. Só que, quando eu passo para a parte do comportamento, eu consigo ainda manipular isso de uma forma a melhorar ou corrigir o curso da minha vida. Sim. Do desenvolvimento dessas doenças de forma prematura. Só que o que acontece é que aí entra na parte comportamental. Que, por exemplo, a medicina do estilo de vida é o quê? É como eu posso auxiliar meu paciente, meu cliente, a modificar esse estilo de vida de forma precisa, de forma que ele realmente modifique o estilo de vida. Porque, na verdade, a modificação do estilo de vida é o mais difícil, que é comportamental. Às vezes você está há anos nisso. E aí? Para mudar isso. Como é que você vai mudar? Mas vai mudar todo um hábitos, é muito longo, né? Demanda tempo, demanda muita força de vontade às vezes, né? Porque tem aquela coisa que tá ali fazendo há muito. Não sei se você viu recentemente um quadro que é muito característico disso, são os dois filhos do Schwarzenegger. Né? E você viu que o segundo saiu, mudou, começou a treinar e tá também forte, seco, então, tipo assim, e era um tempo atrás obeso. Então, tipo assim, aí que eu acho que mais confirma essa questão de epigenética, é muito claro ali, ele tinha, ele fala, não, mesmo pai, o filho do tá vendo? Talvez a genética é da mãe. Era um ambiente totalmente, né? Era um ambiente totalmente que levava aquilo. E isso é impressionante, porque a sociedade hoje, é aquilo que a gente estava conversando, falando de como sair do estresse, né? Não tem como sair do estresse. O que a gente tem que aprender é como gerenciar esse estresse. E, pô, não é fácil. Eu sou o senhor por conta de, pô, eu gosto de seguir muito bem as regras, principalmente a regra de trânsito. Minha esposa fica louca comigo, porque eu me irrito muito com gente que entra e fecha, e vai lá na frente, não dá seta, motoqueiro na contramão, e tá nem aí. E isso me estressa muito em relação a isso. E o gerenciamento disso, poxa, calma. Pô, é porque a primeira coisa é você se conscientizar daquilo, né, que aquilo te causa. E você... É tempo. E procurar meios de controlar isso. E trabalhando, né? Trabalhando, exatamente. Eu acho que se você não se colocar a trabalhar isso, você sempre vai reagir no que o corpo tem de natureza. A nossa natureza é meio animal e a gente vai lá pro luta ou fuga, né? Exatamente. Então, a adrenalina puxa a gente para esse lado, né? O lado mais animal possível. E uma outra coisa bem interessante em relação com a gente estava falando dessa questão do envelhecimento, porque todas essas doenças crônicas são doenças associadas ao processo de envelhecimento. Só que o que tem acontecido por conta do estilo de vida das pessoas, elas têm desenvolvido doenças que eram esperadas para a velhice de forma prematura. E aí, qual é a grande questão? Porque se ela ocorre lá na velhice, não tem tanto problema. Por quê? Já era esperado naquela fase, vamos botar 70 anos de idade. Se acontece com 70 anos uma pessoa desenvolver algum tipo de câncer, o risco desse câncer desenvolver por uma forma mais agressiva é muito menor. Vamos botar aí que a estimativa de vida do brasileiro é entre 76 e 80 anos, entre homens e mulheres, né? Então, quer dizer, é muito pequeno o prazo. Agora, se essa pessoa desenvolve isso com 50 anos de idade, e hoje você tem se visto muito com 30 anos, com 40 anos, muito cedo. Muito cedo. E aí você tem uma série de outros fatores, tem outras doenças associadas, né? Você tem a diabetes
A diabetes tipo 2, que pô, as pessoas ignoram a questão da diabetes tipo 2 porque acham que é só, não, só tem a açúcar tá alto no sangue. Isso é uma caracterização da diabetes, isso não é a diabetes. Exatamente. É o que ela causa, o efeito causa, como né? ela se desenvolve no organismo, é como você vai detectar aquela doença. Mas, na verdade, a diabetes tipo 2, a hiperglicemia, ela causa envelhecimento enrijecimento do endotélio. Uhum. Tanto que o maior risco do diabético, um fator de risco associado, uma doença associada é a hipertensão e doença coronariana. Uhum. Então, quer dizer, você tem que tomar cuidado com as palavras para não falar mal. Não é nem falar mal, é não ser muito pessimista. O que pode acontecer é que ter um evento cardiovascular. Sim. Eu sempre falo quando eu dou minhas palestras, quando eu dou meus treinamentos, que o problema não é morrer. O problema é você ter uma morbidade. E você ficar aqui sendo um peso para você e para os outros. Perfeito. Porque morreu. Vai fazer falta, vai sentir, mas foi. Agora ficou aqui com uma limitação. É o que eu falo, a morte sempre é um problema para as outras pessoas que estão aqui, né? A pessoa que morreu, né? Então não vai causar problema para ela. Mas o que vai causar um grande problema é essa falta de vida durante, né? Estar vivo não é viver, né? Essa frase assim, falando da saúde, o que a gente vê por aí, é que as pessoas elas não conseguem enxergar a gravidade de pequenos atos, né? De pequenos hábitos que pode ocasionar. A glicose está alta, beleza, já vai baixar. E aí ele fica negligenciando. E como você falou, é a ponte para vários outros problemas, né? Várias outras doenças. Mas a pessoa nunca vai imaginar, eu não vou não vou infartar jamais. Ela não consegue dimensionar isso entre outras doenças, né? Eu já vi até uma pesquisa que foi perguntado para homens se eles tinham mais medo de morrer por infarto ou de acidente de avião, queda de avião. Eles responderam queda de avião. E quantos aviões caem? Quantas pessoas infartam? Olha a proporção. Mas eles não conseguem imaginar que está muito próximo a ele. Esse tipo de doença. Vasculares são a primeira causa de morte. Pois mas como ele não está vendo ali, ele não vê. O desenvolvimento é muito silencioso. A cobrança é muito lenta. Ela não traz medo. E as pessoas agem muito por medo, né? Tanto quando você dá o diagnóstico, se você não fizer a dieta, tu vai infartar. O cara começa a fazer na mesma hora. Aí entra aquela outra história que a gente estava conversando antes, né? Às vezes a pessoa só muda quando o médico chega lá com uma sentença. É isso e aquilo. E aí ele vê que ou muda ou no amor ou na dor, né? Só que a maioria das vezes é na dor ainda. E a gente, às vezes, como profissional de educação física, a gente acaba tendo pouca voz ainda em cima de outras pessoas para ocasionar essa mudança, que é muito triste, porque a gente tem muito conhecimento. Por exemplo, Pedro estudou saúde a vida inteira, que ele está aqui falando com a gente, olha... A quantidade de conhecimento. Mas aí, às vezes, enfim, contra os outros profissionais então, também. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Como é que vocês acham que os profissionais de educação física hoje deviam se posicionar perante a isso, né? Como a gente pode pensar em mudar isso, então, seria uma educação populacional, seria uma educação no profissional? Como é que a gente pode tentar dar mais voz ao exercício? E o exercício é realmente uma ferramenta de combate a tudo isso? Com certeza. Mas o que eu acho que, como a gente também estava conversando anteriormente, a imagem do profissional de educação física também precisa ser mudada. O profissional também precisa construir essa imagem também desde lá da faculdade, que é o que a gente estava falando. Porque muitas vezes ele mesmo está ali meio que no oba-oba, né? E sim, nós temos profissionais extremamente qualificados, estudiosos, que estão batalhando, mas eu acho que é um pouco dessa imagem mesmo que precisa de ser mudada para que, sim, as pessoas tenham o respeito que nós merecemos. Né? Eu vejo assim como as doenças crônicas, elas são multifatoriais, a formação do profissional para a área de saúde também é multifatorial. Eu tenho que melhorar a minha questão das disciplinas, a formação do meu profissional,
tem que ser melhorada. Porque tem essa questão. são muitos anos em que se carrega muito a questão do exercício da educação física para performance, para estética. Pô, ótimo, e vai continuar perfeito, eu acho fantástico isso. Isso trouxe a educação física até aqui. Só que com o avanço das pesquisas, das descobertas, se vê cada vez mais a importância desse estilo de vida, tanto da alimentação quanto da parte da prática de exercícios, tanto do exercício físico como da atividade física, numa longevidade mais saudável. A OMS ela já alerta há muitos anos que a sociedade está vivendo mais com menos qualidade de vida. Porque a medicina avançou bastante na questão do medicamento, para poder fazer com que essa pessoa viva mais. Eu trato o sintoma. Eu trato, mas não trato a doença. E aí o que acontece com isso? Pô, se eu não tiver uma intervenção por parte dos profissionais de educação física, por exemplo, em trabalho conjunto com o nutricionista, com o fisioterapeuta, com o médico multidisciplinar, eu não consigo nunca sair do lugar, porque não adianta eu trabalhar só a nutrição. Cada um fala uma língua não adianta, e não tem interação. E se eu não tenho, eu vou lá e é o que eu falo, eu gosto muito de falar disso com as pessoas, que não adianta você tentar pegar alguém que está com diabetes para tratar só com exercício. Não é isso. A minha irmã, ela é médica também. Médica também, né? Médica. E ela fez um post falando sobre isso hoje. Acabei de ver o post dela, ela falando assim, que ela não consegue entender por que ainda as pessoas ficam discutindo o que é melhor para a obesidade. O que é melhor para a obesidade é combater a obesidade com tudo que a gente tem. O inimigo é a obesidade, né? A gente não tem que concorrer exercício com remédio, com psicologia, nada. A gente tem que pegar todo mundo e agir de forma multidisciplinar para combater a obesidade, que é uma coisa que mata de forma exacerbada. Né? A obesidade, não. O que eu enxergo assim da obesidade é que a obesidade, ela é... Uma vez eu fiz um material, tem um monte de material na obesidade, que eu vou tendo minhas ideias e vou colocando. Eu criei um material mostrando o desenvolvimento, associando o desenvolvimento da sociedade como um todo, desde a Revolução Industrial até os tempos mais modernos. Onde que você tem o avanço tecnológico, onde cada vez mais esse avanço tecnológico, e para mim o avanço tecnológico é um dos fatores de risco, porque eu acho que a sociedade ela não está pronta para o avanço tecnológico. Perfeito. Porque o avanço ele é muito rápido e a sociedade, o desenvolvimento comportamental da sociedade para esse avanço é lento. Então ela não se adapta. Por exemplo, você pega hoje as pessoas, e se você avaliar, foi um salto muito grande em um curto espaço de tempo. As pessoas têm acesso a tudo. Antigamente você tinha que sentar à mesa, computador, para poder acessar uma internet, um Facebook. Hoje tem tudo na sua mão, 24 horas por dia. E tudo querendo te prender ali. E as informações, cada vez, um estudo que eu vi, cada vez mais rápido, porque a mente está perdendo a capacidade de se concentrar. Então, se demorar um pouco mais de segundo, eu já não peço, esquece. Mas e fica. Quando você vê, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas e, putz, não fiz o que eu tinha que fazer. Não fiz a atividade que eu tinha que fazer. Eu não tenho tempo para fazer. E me estressei mais, porque esse comportamento, aquela questão da que a gente estava conversando do estresse, esse comportamento sedentário, ele gera estresse para o organismo. Exato. Ele não é aquele bacana, não é só por conta... Não, o estresse... Vou tentar fazer uma linkagem aqui com alguns outros conteúdos. O estresse, vamos lá. Tem lá a questão da epigenética, vai gerar um estresse. Esse estresse vai fazer uma modulação lá nos meus genes, uma metilação, que é um dos mecanismos da epigenética, onde essa metilação vai fazer pode possibilitar o desenvolvimento, expressar algum gene que vai expressar algum tipo de doença, uma diabetes, um câncer, uma obesidade, uma hipertensão, uma doença cardiovascular, cerebrovascular, que seja. E aí já é um problema. Fora isso, dentro nos meus cromossomos existem um cap, uma capinha, um final, que ele é um final que é uma sequência curta de letras, que essas letras elas não são codificadas, elas não carregam um código.
Elas são os telômeros. Telômeros. E esses telômeros, eles estão o quê? Em estudos realizados, mostraram que pessoas sedentárias obesos sedentários, eles têm estilo de vida inadequado, eles possuem um telômero mais curto. Qual é a função do telômero? Proteger o código genético. Então, quando a célula chega e encurtou o suficiente para não perder o gene, essa célula é levada para a apoptose, morte celular programada. Então, isso vai causando o processo de envelhecimento, quando essas células têm o encurtamento disso. Se eu tenho um telômero maior, eu vou demorar mais tempo para poder. Mas a atividade física, a alimentação, o controle, gerenciamento de estresse, toda essa questão foi verificado que nessas pessoas existiam telômeros maiores. Só que o estresse faz também que você encurte isso. Mas aí, mas estresse, mas o que é o estresse? Estresse é tudo. O estresse, antes eu achava o seguinte, a obesidade ela é a porta de tudo. Porque a partir da obesidade você está num estado crônico de baixo grau, né, de inflamação. Só que o tempo inteiro está sendo sobrecarregado com adipocinas. São substâncias liberadas pelo tecido adiposo, principalmente visceral, com características pró-inflamatórias. E ainda possui uma característica de ultrapassar a barreira hematocefálica e matar neurônios. Tanto que está muito associado ao obeso com um risco prematuro de desenvolvimento de demências. Alzheimer, Parkinson, entre outras. De forma prematura. E, em contrapartida, a atividade física, o músculo esquelético, ele possui, quando em movimento, quando em atividade, possui uma característica, uma liberação de substâncias chamadas miocinas, que são várias substâncias. Uma das consideradas, uma das principais é a irisina, que ela tem uma capacidade também só que características anti-inflamatórias, age no corpo como um todo, em todos os órgãos. Todos os órgãos possuem, e tanto as adipocinas quanto as miocinas, as células possuem esses receptores, possuem a capacidade de ultrapassar a barreira hematocefálica e promover neurogênese. BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Você produzir essas miocinas, seu músculo tem que contrair, né? Exatamente. Tem que contrair, meu povo. Tem que fazer exercício. Tem que se movimentar. E para essa produção, é aquela sugestão da OMS de 150 minutos ou eu preciso de algo mais programado? Cara, eu muito preciso boa treinar? essa pergunta. Como é que a gente... Muito boa essa pergunta. Imagina o treina? seguinte, eu já ouvi muitos profissionais falarem o seguinte, isso é receita de bolo da OMS, não, do Colégio Americano de Colégio Medicina do Americano, Esporte. A OMS tem algumas coisinhas, mas a OMS às vezes é muito radical em algumas recomendações dele. O principal é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. O Colégio Americano ele preconiza o quê? 150 minutos de semana, o mínimo de exercício aeróbico, 75 de exercício de alta intensidade. A gente vai discutir sobre isso. Vamos ver se não faz sentido isso que eu vou falar para vocês. Isso é o mínimo por semana de exercício aeróbico. 1 ou 2 vezes de exercício resistido. Exercício resistido, na verdade, veio para cá, é exercício com peso. É a musculação. Se não tem esse nome de musculation, não existe lá fora, né? E aí o que acontece? Vamos lá. Você é uma pessoa sedentária que vai começar a fazer uma atividade. 150 minutos, dividindo da forma que o Colégio Americano divide, que é de segunda a sexta-feira, dá 30 minutos por dia. Sendo que, antigamente, eles colocavam que era um mínimo de 10 minutos. Eu posso parcionar isso durante o dia. O aeróbio, eu posso parcionar isso. O exercício com peso eu não consigo, porque senão eu quebro. Eu posso, de repente, vou lá e treinei um grupo muscular e vou voltar para treinar outro grupo muscular depois, beleza. Mas não dá para fazer parte de um grupo muscular e voltar para completar o resto desse grupo muscular. Começa a se recuperar antes. Não dá, não tem como. Não vai ter resposta adequada num espaço de tempo significativo. Então, você vai lá e vai começar, poxa, 150 minutos é o mínimo que eles alertam, para ter o mínimo de benefício. Isso aí está envolvido em quê? Atividade física, sendo atividade física, todo movimento que eu faça, e o exercício, que seria a parte de fazer um cardio, fazer uma pedalada, uma esteira, uma escada, alguma coisa do tipo. Só que não adianta eu também fazer só isso se eu não tiver no meu nível de atividade física diário, movimento. O que é isso? Eu vou descer e subir de elevador,
chego na garagem, pego o carro, vou pro serviço, fico sentado o dia inteiro. Tanto que o comportamento sedentário, sentado ou deitado na frente de o que quer que seja, computador, televisão, celular, tem os mesmos Tá no malefícios, grupo de risco também. tem os mesmos malefícios que o fumante. Aí. Ou seja, risco cardiovascular aumentado, igual a quem fuma. Olha aí. Porque tem uma série de fatores envolvidos. Você está comprimindo suas artérias, está oxigenando menos, aí começa a gerar um monte de problema. Mas voltando lá, 150 minutos de semana, esses 30 minutos por dia, você pode fazer 10 minutos de manhã, 10 minutos de tarde, 10 minutos de noite. Pô, e como é que eu vou fazer esses 10 minutos? Pô, vai andando até a padaria. Vai andando até a padaria, vai dar uma volta com o cachorro, vai sair com seu filho. A rua de lazer que a gente tem aos domingos foi uma das estratégias pensando nisso, em aumentar o nível de atividade física do brasileiro. Que foi um acordo assinado entre a ONU e a ONU e a OMS em 2011, 2012. E os países participantes, eles falam, pô, está aumentando muito o número de mortes por doenças crônicas, vocês aqui, eu vou assinar um acordo, vocês têm que melhorar e me passem o que vocês vão fazer. Tanto que o acordo inicial foi de até 2025 diminuir 25% o número de mortes por essas doenças. E a pandemia virou tudo, eles passaram para 2030, para poder ter essa modificação. Né? E aí voltando, 105, pô, você está iniciando agora a sua atividade. Pô, beleza, 150 minutos, 30 minutos por dia. Tolerável. Dá para eu tentar. Quem está iniciando vai fazer 75 minutos de exercício de alta intensidade? Difícil. Faz uma vez, acabou. Não volta mais, espanta, né? Não tá nem preparado para Não isso, tá. né? Não, aí é o que eu explico. Não tem problema. Pode até, depois condicionado, porque o alta intensidade, para quem está menos condicionado, vai ser... Qualquer o problema coisa, né? é a sensação. É ruim. E no outro dia, que não anda. E aí, tudo bem. Só que, e aí eles colocam que essa divisão você pode fazer de 10, antigamente era pelo menos 10 minutos para poder contabilizar. Só que na última revisão que teve, já há alguns anos, a última não, uma mais anterior, eles botaram o seguinte, qualquer movimento conta. 1 minuto, 2 minutos, deu, faça. O que eu acredito que foi isso? Isso foi porque, poxa, são 10 minutos, pelo menos, vai dar 5 minutos até ali, eu não vou fazer. Vou de carro. É isso aí. Nossa, entendeu? Vai dar... melhor nem fazer. Melhor nem fazer, não vai contar. Não vai valer. Por exemplo, escada, né? Não vai subir essa escada, não vai contar nada. Não vai né? contar, não vai valer. Não vai ser 10 minutos então, de escada. Eles cortaram, qualquer tempo vale. Eu falei, pô, perfeito. Porque está estimulando. Porque a ideia é que quando você inicia um processo de modificação do seu estilo de vida, você começa a perceber os benefícios, e o benefício vem rápido, principalmente se a pessoa, quanto menos treinada, treinável, né? Pô, mais treinável ela é. Então as respostas são agudas. A resposta aguda é rápida, é imediata. Você começa a respirar, você vai sentir o cansaço, lógico. Porque suas artérias estão comprimidas, de repente está tendo que vasodilatar para poder puxar mais. Mas, você se sente já melhor. Cara, que legal. Amanhã eu faço. Depois de amanhã eu faço. A grande questão é, tanto que uma estratégia de aplicação dessa inserção do exercício seria justamente o quê? Cara, primeiro momento é adaptar essa pessoa a não interessa o que ela vai fazer. A aderência ali. Né? Exato, ela tem que aderir àquilo primeiro. Não adianta você fazer, eu falo com os nossos profissionais lá da academia. Não adianta a gente fazer um mega programa de treinamento para a pessoa que está iniciando agora. Não adianta. Cara, vamos adaptar ela aqui, cara. É primeiro, ela tem que se adaptar ao ambiente. O ambiente para ela é hostil agora. Pô, nunca fiz. A maioria chega lá, nunca fiz. Ou tem muitos anos que eu fiz. Tem 10 anos que eu fiz. Sempre achei que a academia era ambiente de pessoal sarado. O pessoal ia ficar me olhando. Pô, e não é. Não, calma aí. Vamos adaptar isso aqui. Vamos fazer as aulas coletivas. Faz um pouquinho de musculação. Faz uma esteirinha que você gosta. Isso aí. O que você gosta, né? Exatamente. Depois que ela está adaptada, opa, vai acompanhando. Agora sim, vou começar a inserir também aos poucos o treinamento. E nada de treinamento com aquela ideia de treinamento para atleta. Né? Que, dou. Para mim... No pain, no gain. Cara, para mim... Chega a profissão é o que mais nos distancia da saúde.
leg day, pessoa saindo arrastada. Pô, imagina uma senhorinha olhando para aquilo. Post daquilo. Eu que não vou. Não vou entrar na academia. Eu não quero sair assim. Não, quanto que a gente não escuta de gente chegando e falando, eu não quero ficar muito grande. Todo dia, né? Eu acho que é Cara, assim. fica tranquilo. Eu tô tentando ficar... Eu não consegui até hoje. Lá no Conecta, nós fizemos o bate-papo lá com todos, inclusive o Pedro. Aí o professor Ailton, também Ailton Figueira, ele estava falando exatamente isso, que o problema é a aderência. A gente tem que fazer com que essa pessoa vá e fique à academia. Então, assim, primeira semana ali, o cara que nunca pisou na academia encontra essas barreiras que você falou. Então, bota o cara na máquina, chega pra ele... E aí, quanto você acha que você aguenta pegar aqui? Dá pra ele, deixa ele decidir. Ah, é 10? Vamos fazer com 10 então. Porque, cara, a primeira semana não é pra ter resultado, é pra que ele goste. E pior que vai ter ainda daquilo, né? Qualquer peso vai ter, né? Então, beleza. Então agora você gosta da esteira? Vamos lá pra esteira. Ele tem que e se pronto. Ele tem que se sentir bem, pô, mostrar que aquele ambiente é um ambiente que, pô, não é um ambiente hostil, é um ambiente seguro. Agradável, exatamente. Que se sente bem. E chega pra ele no final da sessão de treino e faz aquela feeling scale, né? Como é que foi o seu sentimento agora? Como é que você tá se sentindo e tal? Beleza. Então amanhã te espero aqui e tal. Exatamente. Chama pra, pô, tô te esperando amanhã, você cria o compromisso. Isso aí. Pô, tô te esperando aqui amanhã, vem, a gente vai fazer um treino bacana pra você, vamos continuar nesse ritmo, parabéns, você foi muito bem hoje. Cara, São pequenas coisas, mas é aquela questão, né? A educação física ela vem mudando. O CREF vem fazendo muitas intervenções com o Ibsen, né? Vem fazendo muitas intervenções muito legais. Eu faço parte lá do CREF também, junto com a parte da comissão de exercício voltado para a saúde, né? E há muitos anos, eu e Ibsen a gente já vem conversando a respeito disso, que eu dei alguns cursos ano passado, ano retrasado, para os profissionais, né? Com o exercício voltado para a saúde. Por que o exercício para a saúde? Porque é muito interessante que o exercício ele faz bem, ele é para a saúde. Primeira coisa que você corta, o exercício. Calma aí, mas não faz bem, não é para a saúde? Não é para a saúde? Né? Por que você está cortando? Não, depois eu volto. É isso mesmo. Não é para a saúde, não compreende a saúde. E aí uma das grandes questões, será que os profissionais estão sabendo passar que isso é saúde? Como é que isso é passado? Qual é o conceito de saúde que se tem desse profissional que está lidando diretamente com o cliente? Será que ele está passando um conceito que realmente é para a saúde, esse exercício? Como é que isso vai ajudar? Independente se ele tem ou não uma morbidade ou comorbidade. A prevenção já, né? Não é? Se ele tem um histórico. Se eu tenho uma diabetes, como é que eu vou trabalhar com você? Pô, por que você deveria estar continuando a fazer exercício? Por que eu tenho que me preocupar? Pô, você está com 40 anos, com 30 anos, já está com uma diabetes, pô, ou uma pré-diabetes, vamos trabalhar se eu estou com obesidade. Eu teve um evento que teve aqui em Vitória ano passado, que foi do pessoal da endocrinologia com a Abeso. Aí a Abeso me mandou o convite, né? Aí eu fui. Só tinha eu da educação física. Eu da educação física, uma meia dúzia de pessoal da nutrição e o resto médico. Endócrino. E aí foi muito interessante, no sentido de que e eram médicos, só que médicos pesquisadores mesmo. Doutorado, pós-doutorado, fazendo pesquisa. Muito legal. Muito legal mesmo. Doutores de verdade, vamos botar assim. Doutor. E o que acontece, que eu vi, é que a visão ainda que se tem deles, por exemplo, a questão do exercício, era muito ruim. O exercício que eles aplicaram era o exercício que eles escolheram da forma que iam aplicar. Que era uma caminhada, que era uma esteira, para ter resposta, e tiveram respostas. Mesmo com esses, mas não tivesse um negócio exatamente com um profissional de educação física para poder fazer aplicar o melhor teste para aquilo. Para poder avaliar antes, aplicar a intervenção e avaliar depois, para ver influência. Isso é bem melhor. Outra coisa, pô, na época eu questionei a eles essa questão, né, de, pô,
isso aí não... Bacana, legal, teve resultado, pô, interessante, mas vocês não acham que não seria interessante, de repente, ter um profissional para poder estar avaliando essa questão, montando um programa de treinamento específico para aquilo? Porque é como você disse, Bruno, existem muitos profissionais extremamente qualificados para lidar com isso, para ajudar nisso, para contribuir nisso. Mas o que está faltando é uma ligação entre as áreas. As áreas não se comunicam. Não se comunicam. Não conversam, não... Mais concorrem do que tudo, né? Eu também fico concorrência, abismado com cara. isso. Não existe essa... A concorrência, é o que eu falo, a concorrente é a doença. É a doença. Não é, todo mundo tem que estar pró ela, né? Contra ela ali. Tem um material que eu estou escrevendo já tem um tempinho, que é justamente o exercício voltado para a parte da saúde. Como o exercício atua e a importância desse ciclo, né? Dos multiprofissionais atuando, pensando sempre no paciente. Não é porque eu sou o médico. Pô, não, tudo bem, dentro da arquitetura, perfeito. O médico é quem vai estar liderando. Eu não tenho problema nenhum com isso. Só que, pô, tem que ter. Não adianta o médico vai receitar a dieta. Pô, o que acontece? A medicina está se especializando muito nessa questão do exercício. Você tem a endocrinologia do exercício, a endocrinologia do esporte, tem um monte de áreas da medicina que estão expandindo essa parte do exercício. Porque eles já viram que o exercício tem uma importância muito grande, tanto no tratamento quanto na prevenção, principalmente no tratamento. Porque eu consigo diminuir dosagem de medicamento. Se eu diminuo dosagem de medicamento, automaticamente eu diminuo risco de efeito colateral. E eu tenho uma melhor resposta a longo prazo. Por exemplo, no câncer tem uma série de estudos mostrando que você tem uma diminuição em 30% da recidiva tumoral. Ou seja, eu diminuo 30% do risco dele desenvolver novamente um outro tumor. Olha que absurdo. É muita coisa. Não, se você pegar e comparar, você não tem medicamentos, talvez, que tenha essa eficiência. Não tem. Pois é. E é justamente isso que eu falo. A gente tem que realmente tentar cada vez mais levar isso. Eu sou sempre a favor disso, da atividade física, e cada vez mais a atividade física tomar mais lugar dela. E eu acho que falta ainda alguns investimentos do próprio governo. Porque se a gente tem tantos estudos hoje, como você trouxe um monte para aqui, se a gente abrir aqui o PubMed, você vai ter uma infinidade, mostrando que a atividade física é preditor de melhora de saúde. Cara, isso não tem como negar. E cadê? O que a gente está fazendo? A gente vê falar isso e até hoje... Está caminhando, mas está caminhando num passo, para mim, eu considero muito lento. Porque né? O SUS em alguns estados já existe, até academias dentro de unidades do SUS, unidades específicas para poder ser treinado. São Paulo tem. Porque, por exemplo, eu vejo aquelas academias de praça, aquilo para mim, é isso aí. Isso é nem para alguém ganhar dinheiro, eu também acho isso. Alguém que vendeu. Alguém que vendeu, exatamente. Porque não faz sentido. Rodando aquela rodinha lá, ou fazendo aquele balançando para frente, para trás. Melhor ter feito um parquinho para criança do que ter feito aquilo, né? Aquilo lá, para dizer que eu acredito que de repente tem até a ver alguma coisa com relação àquele pacto com a OMS, a ONU. Entendi. Também tem que ter ali, vamos deixar mais fácil, né? Você tem as academias populares, academia de verdade, academia popular, onde tem peso, onde tem... e elas funcionam bem, cara, bacana. Só não tem a ligação dos profissionais. Tipo... Enquadrando isso com a saúde. Tá ali, tá separado. Vai fazer exercício. Beleza, vou fazer exercício. Aí tem um profissional lá que vai te atender, beleza. Mas eu não sei o seu quadro, eu não sei. E pode ser que esse profissional não saiba nem como atuar em relação àquela questão específica. É o que eu vejo isso. Que, por exemplo, se chega o senhor lá com um exame, falando que eu sou diabético, entrega na mão de um profissional de educação física de uma academia popular, ele vai olhar para vai saber o que fazer com aquilo? Não sei. Pode ser que saiba, pode ser que não saiba, não sei. É o que eu vejo muito isso. Então, assim, é isso que eu falo. Eu acho que a gente devia ter mais, assim, uma colocação. A gente já sabe disso, a gente já tem esse explícito. E, tipo assim, eu não, por exemplo, existe hoje uma pós direcionada para exercícios físicos e patologias, assim, por exemplo? Como assim? Acho que tem, sim. Existe? A do que eu fiz tem, da fisiologia lá do... Mas, tipo assim, hoje você se especializar para patologias dentro da educação física. Tem inscrição de treinamento para grupos especiais. Vou te falar o seguinte, é legalzinho, é bacana,
Mas imagina o seguinte, dá pra gente discutir aqui só sobre diabetes. O assunto é muito amplo. É muito amplo. Não dá pra... É pegar muita coisa e botar dentro de um balaio, entendeu? Obesidade, exercício de obesidade, exercício de diabetes, exercício e doenças cardiovasculares, exercício e câncer. Isso A quantidade de câncer que tem. Exatamente. Se você pegar um tipo de câncer, vamos pegar o tipo de câncer de mama, Câncer de mama. você tem um monte de subtipos. Só no câncer de mama. Só no câncer de mama. Aí é que entra a questão. Se eu for trabalhar com questão de receitinha de bolo, não vai bater. Não vai bater. Não entra. Eu tenho que conhecer, eu tenho que entender, é um negócio que eu bato muito na tecla. Você tem que entender da fisiopatologia. É uma guerra que a gente enfrenta. Se eu estou numa guerra, Sun Tzu, a arte da guerra, já dizia, se eu conheço meu adversário e não me conheço, a cada vitória que eu tiver, eu vou perder. Se eu me conheço e conheço o adversário, vou perder. Agora, se eu conheço o adversário e me conheço, eu não vou perder batalha, não vou temer o resultado de 100 batalhas, porque eu vou ganhar todas as batalhas. E é a mesma coisa, eu tenho que conhecer a minha capacidade, tenho que conhecer o meu adversário. Quem é meu adversário? São as doenças. Eu tenho que entender como é que ela funciona. Por quê? Porque o exercício, ele é fantástico. Mas é como até o Exercises Médio, o exercício é remédio, né? Do colégio americano. Ele é remédio, só que é dose dependente. Eu posso me machucar, eu posso piorar um quadro se eu errar na dose. Ou eu posso não causar o efeito esperado se eu diminuir muito essa dose. Nossa, aquela história, a diferença do veneno a dose. Né? É a dose. Então, exatamente entra nessa questão. Então, tem que tomar cuidado com essa questão de que, calma aí, é exercício, é só empurrar, é só puxar, é só levantar, saltar, aterrissar. Não é isso. Que exercício. Isso daí é só o exercício. Bacana. Agora, como eu vou aplicar isso para cada caso, eu tenho que ter uma ideia do estado geral. Eu tenho que ter uma ideia das limitações. Eu tenho que saber qual é o histórico dessa pessoa, tanto de atividade física quanto histórico familiar, para ver se ela não tem risco de ter mais nenhum outro problema. Porque o que eu vejo é muito isso. A gente vê e fala assim, o exercício é bom para a saúde. Mas eu acho muito generalizado. Mas que exercício é melhor para qual doença? Eu não enxergo isso hoje dentro do que a gente se fala dessa comunicação. Você colocou um ponto bem interessante. De uma forma geral, o que acontece? O exercício tem lá, vamos dividir ele, é muito mais complexo que isso, mas de forma mais simples. Eu tenho ele cardiovascular e tenho ele muscular. Perfeito? Para ganho da massa muscular. Que para mim, na minha opinião, todo mundo que entra num programa de treinamento de exercício deveria focar em hipertrofia. O negócio é que a palavra hipertrofia está associado... à estética. Não, está associado a fisiculturismo. Não vou ficar gigante, não quero. Não quero ficar tão grande. Fibra muscular, acabou. Porque dentro do processo de envelhecimento eu tenho sarcopenia e a sarcopenia ela faz parte, não tem como. O que eu vou fazer é minimizar essa perda e aí entra a grande questão. Alguns estudos mostraram o seguinte, que você quer ter uma longevidade saudável e com menor risco de desenvolvimento dessas doenças crônicas? Então, tenha uma parte cardiovascular bem desenvolvida e tenha uma quantidade de massa muscular adequada. Lembra que eu falei? A massa muscular, né? O tecido muscular, antigamente, na minha época, né? Eu sempre aprendi que era o quê? Locomoção estrutural. Manter os ossos alinhados e se locomover. Perfeito. Era isso que a gente aprendeu. Só que a gente descobriu, as pesquisas descobriram que mostraram que o exercício, o músculo esquelético, ele tem uma função endócrina. É um órgão, né? É um órgão endócrino. Então, quer dizer, eu libero substâncias anti-inflamatórias com o meu músculo esquelético. Você tem um monte. Só para você ter ideia, você tem a interleucina 6, que ela está associada a 10, mas a interleucina 6, ela está associada, quando liberada pela gordura, pelo tecido adiposo, à inflamação. Quando é liberado pelo músculo. Não tem inflamação, é anti-inflamatória. Aí uma dúvida, mas como é que eu sei se tem, qual que é? Qual é essa interleucina? Eu não tenho presença de TNF-alfa, que é outro fator inflamatório.
Olha que interessante, né? E aí o que acontece? Eles viram o seguinte, se eu não tenho essa substância, quanto menos músculo tiver, menor vai ser a quantidade dessas miocinas sendo liberadas no meu organismo. E automaticamente você tem um processo dentro do processo de envelhecimento, que é o quê? Que é a obesidade sarcopênica. O que é a obesidade sarcopênica? Quanto menos massa muscular eu tenho, eu crio um ambiente propício para o desenvolvimento de gordura visceral. Essa gordura visceral, como é que ela é característica? A obesidade sarcopênica, né? Dessa gordura visceral. Você vê aquelas pessoas mais velhas, a barriga redonda, braço fino e perna fina. Porque essas adipocinas pró-inflamatórias aceleraram o processo de sarcopenia delas. Elas perderam massa muscular nos braços e pernas. Só aquela gordura que ela vai localizando ali. E isso aumenta o risco de doença cardiovascular, doenças cardiometabólicas. E a parte cardiovascular, porque dentro do processo de envelhecimento eu tenho também a arteriosclerose, que é o envelhecimento das minhas artérias. Elas vão se tornando mais rígidas. Você tem a arteriosclerose e a arteriosclerose e a aterosclerose, que são as placas de ateroma, né? São duas coisas diferentes. A arteriosclerose é o envelhecimento das minhas artérias. E você vai perdendo, essa complacência dessas artérias vão diminuindo. Elas vão ficando mais rígidas. Exatamente. Tentar explicar, né, pra quem... Isso aí vai ficando mais rígido. Isso. E eu começo a aumentar, tanto que, a hipertensão, ela é característica do idoso por conta disso. Vai ter trabalhando. Se a gente quer simplificar para quem está escutando, né, como seria isso uma mangueira que, se fosse deixada ali pelo tempo, ela vai ficando mais rígida e perde a flexibilidade e perde algumas funções. A pressão, exatamente. Então, e a chance dela romper também é maior. Também é grande. Né? E fora isso, a pressão do sangue passando pode acabar desenvolvendo por um processo, uma resposta inflamatória do sistema imunológico às próprias placas de ateroma. Placas de ateroma. Né? E aí que a gente entra no problema do cardiovascular. Do cardiovascular. Porque se eu tenho uma parte cardiovascular adequada, o que vai acontecer? Eu não vou deixar de enrijecer, só que se ela está bem dilatada, a perda que eu tenho é menor. Então o risco que eu tenho é de desenvolver um problema de pressão lá na frente. Bem lá na frente, bem leve também. Lógico, tem que levar em consideração a questão dos fatores genéticos, né? Uhum. Mas, e outros fatores do estilo de vida também, né? A gente tem algumas coisas que a gente, dentro da epigenética, eu tenho fatores modificáveis e não modificáveis. Um dos fatores não modificáveis é sol, poluição, que é a radiação, né? Uhum. E algumas propagandas, nem propaganda, cara. Você tem alimentação por causa dos ultraprocessados, que acaba sendo mais barato, Eu já ouvi uma vez, só um adendo, de um nutricionista falando, você não tem como comer uma comida saudável, come ultraprocessado. Eu falei, meu Deus. Que política é essa? Pelo amor de Deus. Não é assim, né? Assim? Se não tem como, se não dá para comer uma comida saudável, come ultraprocessado. Eu falei, não dá. É uma luta para você tirar isso aí. Procura outra coisa. É tudo que a pessoa quer ouvir, às vezes, né? Procura uma outra coisa. E a gente vive muito essa história hoje na nutrição, né? Que hoje o mundo da nutrição virou esse de apontar para ali, para cá, que eu acho terrível isso. Que só aumenta um gatilho você pode ter uma dieta com liberdade, comer o que quiser. E eu acho que não é bem assim, né? Quando a gente fala em saúde, a gente tem que ter um planejamento alimentar, uma facilidade. Lógico que de vez em quando, ok. Só que tornar isso normal, não pode ser. Tudo isso entra naquela questão, mudar o estilo de vida. Se a pessoa adere o exercício como estilo de vida dela, a alimentação como estilo de vida dela, pronto, de vez em quando vai ter um aniversário, ela vai comer um negócio lá. Mas não vai ser, tipo assim, sabe, aquela fissura por comer um ultraprocessado, ou tem que ir pra academia hoje, pelo amor de Deus. Não, vai lá, sabe? Tem que fazer parte. Então, e é tempo. É tempo. A gente sabe que para algumas pessoas, principalmente para os sedentários, né? Eles encontram uma barreira grande ainda, às vezes difícil. Mental, isso. Total mental. Isso. Eu lembro de uma pesquisa que eu vi há muitos anos atrás, mostrando qual era uma das grandes barreiras mentais para poder que as pessoas fizessem uma musculação da vida. Eles fizeram a pesquisa, foi na Inglaterra, que eles mostraram o seguinte: eles associavam ao fato de carregar peso, pegar peso, a classe
baixa. Então, então as pessoas na época, faz bastante tempo essa pesquisa, uns 15 anos, e na época o que eles viram? Então isso se tornava barreira porque mentalmente, nem inconscientemente, aquela pessoa, pô, eu não vou fazer isso. Então se você pegar pro meu pai, vou ficar carregando peso, é isso aí. Vou fazer não sei o que, não vou. Então não entendia muito bem, ainda não era muito claro também os benefícios, né? E aí isso aí foi gerando uma cascata, né? E cada vez ficando pior. E você vê uma mudança, Pedro, assim, dentro da academia hoje, que pelo menos eu percebo como praticante também, não sei, Pedro também tem uma academia, falar também disso, da população, de quem hoje o praticante, o frequentador da academia mudou, eu vejo que depois da pandemia a gente tem outro público lá dentro. Saúde também. Mas eu vejo outra assim, uma população mais variada. Antigamente você tinha essa galera mais da estética, maromba. Agora você tem lá do menino de 12 anos à senhorinha de 60, né? A gente tem bastante disso. Lá na saúde a gente tem bastante disso mesmo, pessoal. São mais famílias. Eu acho que vai muito pelo ambiente. A pessoa se identificar. O nosso ambiente ele é realmente voltado para a questão de saúde, para a questão de convivência. Então tem famílias, tem idosos, a nossa grande maioria são mulheres que são mais velhas. Eu tenho muito adolescente. E a grande maioria é família. Tem gente que está lá que, pô, tem geração, 30 anos, 20 e poucos anos com a gente, entendeu? Legal demais. Isso. E o filho que está lá e que continuou, e é muito legal isso. Mudou bastante nesse sentido. Mas se você pegar o percentual de pessoas que praticam algum tipo de atividade dentro de algum centro esportivo, ainda é baixo. É muito baixo, eu acho. Então, é menos de 5% da população. Ou seja, a gente tem uma gama muito grande para ser explorada. Só que aí depende do que o CREF está fazendo muito essa divulgação. Então, se você pegar o CREF e o CONFEF, estão fazendo muito essa questão, essa mudança desse paradigma de estética e performance para a saúde. Você precisa, que uma senhora que vai ficar mais velha, se não tiver condições, porque é aquela história, né? Tudo está interligado. O meu estilo de vida vai impactar na minha saúde mental. A saúde mental cada vez mais tem mostrado que o exercício melhora e ajuda bastante no retardo do desenvolvimento das doenças. E se tiver alguma doença, até na diminuição do avanço dela. Não cessa, né? Dependendo ainda da doença, não cessa. Mas diminui bastante o avanço dessa doença para não ter uma condição pior. Porque é o que se coloca, né? O que é a qualidade de vida? A qualidade de vida vai ser eu ter condições de me manter intelectualmente, né? Eu saber me localizar, saber me movimentar e livre de suportes, seja mecânico ou seja de outra pessoa, para poder estar me movimentando. Que cada vez mais a gente vê que tem diminuído. Ser autossuficiente, né? Exatamente. É o que a gente fala porque muito senão vai isso, acontecer o quê? Você vai parar dentro de uma casa especializada para... E é o que a gente estava comentando dessa parte realmente de você estar vivo e viver apenas, né? A gente, eu acho que desses 31 episódios que a gente fez aqui, eu devo ter citado em 28 questão daquele da Blue Zone, né? Aquele de qualidade de vida, e você percebe isso também como que um dos fatores que eu acho fantástico, que todos eles relatam, dos centenários, é se sentir útil até o fim da vida, né? Isso dá uma conotação... Tá bem, cara. As pessoas estão 90 anos, andando, subindo, descendo ladeira, tranquilo, cuidando de horta. É o estilo de vida deles ali. A parte cognitiva, mas eu assim, multifatorial sempre. Porque se você pega as Blue Zones, não é só a questão do porque eu tenho que andar, que eu pesco, que eu passo, que eu planto, que eu colho, mas não tem poluição também. Não, é multifatorial. Multifatorial, porque qualquer fator. Não sei se vocês já ouviram falar de alguma coisa. Eu vim da TI, né? E eu estudava redes neurais artificiais, era a minha paixão na época. E lá eu estudei sobre teoria do caos. A teoria do caos, ela não é que não existe lógica no caos. A teoria do caos, ela diz que existe lógica, só que a lógica é tão complexa que a gente não conseguiu compreender ainda.
Uma situação caótica é isso que significa. Eu não compreendo totalmente para poder entender aquela lógica, mas a lógica existe. O caos existe lógica. Então, dentro dessa condição do desenvolvimento dessas doenças, existem fatores que a gente desconhece ainda. Tanto que não vai ser, eu posso ter 10 pessoas, essas 10 pessoas expostas aos mesmos eventos, e essas pessoas vão desenvolver doenças diferentes. Ou talvez algumas não desenvolvam doença nenhuma. Porque tem fatores que eu desconheço. Porque eu tenho uma via de sinalização interna entre as minhas células, cascatas de sinalização que nem todas são conhecidas. Dentro das células é um emaranhado de vias de comunicação. E aí eu não sei como exatamente. Quando eu digo ciência, ainda não se sabe tudo sobre isso, que é um evento caótico. É muito grande, é muita. E tudo acontecendo ao mesmo tempo. É impressionante. Então, não tem como. Pô, se você pegar o tumor, teoricamente, o câncer, o sistema imunológico deveria ter a capacidade de eliminar. Mas não tem. Ele entra num estado, por exemplo, existe um estado chamado de senescência celular. O estado de senescência celular é quando a célula que acabaram os seus telômeros, chegou no seu processo, ela entra na senescência, a senescência ela vai para a apoptose. Que é a morte celular. A morte celular programada. O que acontece? A célula tumoral ela tem capacidade de entrar em senescência, fica lá quietinha, o sistema imunológico vem, as células imunológicas vêm, opa, está sem metabolismo. Não Deixa tem, quieto aí. vou fazer nada. Não corre, não tem perigo para a gente. Sai. Daqui a algum tempo, quando o ambiente se torna propício, ela volta como se estivesse novinha de novo. Como se estivesse, não. Volta novinha novamente com todo Finge de morta, falando. Exatamente. Exatamente. E é uma Olha própria só. adaptação à doença para se manter vivo. Para se manter vivo. Eu costumo dizer o seguinte. Eu gosto muito do estudo do câncer. Eu estudo bastante essa questão do câncer, porque, para mim, é uma das doenças que está com perspectiva de passar as doenças cardiovasculares nos próximos 20 anos, tá? Está crescendo muito. Muito. E é uma doença muito inteligente. O único erro dela é que ela mata o hospedeiro. Porque a gente tem, por exemplo, não tem os telômeros? O metabolismo celular dentro do micronúcleo tumoral, ele é 5 vezes maior do que numa célula comum. Porque ela está se replicando, o tempo inteiro replicando. A função dela é replicar. Mas se a cada replicação tem diminuição dos meus telômeros, essas células deveriam ir para a morte, né? Para a apoptose e morrer. Só que não. Elas têm a presença de uma enzima chamada telomerase que faz a ressíntese desses telômeros. A gente tem algumas partes do organismo que utiliza essa e principalmente quando a gente está na formação do feto, que a gente está naquele processo de divisão também, a gente tem uma ação muito grande da telomerase. Por isso que as células não morrem naquele início. No tumor acontece isso, ela tem uma grande presença dessa telomerase que faz a ressíntese. Então isso torna o tumor imortal. Olha que incrível. Agora, se você consegue pegar... imagina se consegue se dominar essa enzima. Esse crescimento, né? Essa enzima. Se eu consigo inibir essa enzima. Se eu consigo inibir essa enzima, se eu consigo até controlar essa enzima para poder melhorar alguma condição. Pô, é uma célula sua que está defeituosa, que gerou alguma doença, eu vou aplicar, de repente, uma viagem, tá? Sim. E aí, recupero essa questão sua. Eu faço ela, em vez de produzir negativos, produzir positivo. Eu acho que essa é a busca até hoje, né? Essa seria a cura do câncer, né? Que você vai fazer ali, trocar esse diagnóstico ali dentro da produção. Tem um livro que eu estou lendo, que ele é muito legal, que é O Imperador de Todos os Males, que ele conta a história do câncer, desde o início. As pesquisas, o desenvolvimento, como é que está, é muito interessante. E aí eles falam justamente sobre essa questão, e se a gente fizesse um nocaute, né, na telomerase? Só que não consegue. Você não consegue inibir ela de vez. Cara, o tumor ele tem algumas características que são muito interessantes, vamos botar assim.
Tanto que não, quando a gente fala no tratamento de quimioterapia ou radioterapia, seria tentar essa morte Essa que é direta ali do outro tumor. problema, né? Porque a quimioterapia ou a radioterapia, eu não atinjo somente a célula. Ainda não existe. É um dano muito marcar grande, né? uma célula tumoral, essa célula tumoral que eu não quero. Olá. Pô, vai todo mundo que está no caminho. É. Células boas, células não boas. Mas aí entra a questão, pô, se eu tenho um estilo de vida com movimento, a resposta foi mostrada, lógico, tem pessoas e pessoas, né? Porque o organismo vai variar, aquela história toda. A resposta à químio e à rádio é muito melhor. Quem faz... É muito melhor. Aí, pô, algumas pessoas falam o seguinte, né? Que, então quer dizer que se eu tenho um estilo de vida saudável, me alimento bem, durmo cedo, gerencio meu estresse, mas fui lá e desenvolvi um câncer. Pô, é um risco. Pode acontecer. Você tem um fator genético. Você tem o fator Você tem a genético e poluição. você tem o fator desconhecido. De o que a gente não compreende. Né? E aí, mas só que eu te garanto uma coisa. Dependendo do tipo de tumor, você vai ter uma resposta melhor do que uma pessoa que não tem um estilo de vida adequado. Eu tenho um exemplo desse agora de um paciente meu que para mim é fantástico. Ele é triatleta, já foi recordista até do Amador Full, o Cid Barbosa, e sofreu um AVC. Em 6 meses, ele estava correndo de novo a meia maratona do Rio. Aí. Tem resposta, né? E se a gente pegar quem tem, por exemplo, até 1 ano, já não está conseguindo andar ainda algumas pessoas, né? E o dele foi um AVC que chegou um TI grave, ficou 6 dias ali, andar, né? bem perto da morte. E vem numa recuperação, já está falando, já está dirigindo, já está pedalando, já fez a meia maratona do Rio de novo. Então, tipo assim, o estilo de vida. O estilo de vida totalmente ajudando ali, né? Eu tenho mais benefícios do que malefícios. É aquela história também, né? Eu tenho os meus riscos, né? É um controle, né? Mas eu tenho mais benefícios do que malefícios associados. Perfeito. Tenho riscos associados também, mas faz parte. Você quer correr o risco de... eu não gosto de... Qual risco você quer correr? Eu não gosto de... Mas eu não gosto de malhar. É o que a gente mais escuta. Eu não gosto de malhar. Eu comparo essas pessoas que falam com esse papo de eu não gosto de malhar com quando a gente é criança, que a mãe oferece um prato. Mas eu não gosto disso aqui. Já comeu? Nunca. Mas como é que você sabe que você não gosta? Eu não gosto. Então, é a mesma coisa. Então eu tenho que levar para essa pessoa, mostrar por isso que eu não posso ter aquela característica de militarista, porque a gente veio do militarismo, né? E aí ainda tem muitas pessoas que vêm com esse negócio de que, pô, tem que fazer o que eu estou mandando. É isso, eu que estudei educação física, pô, cara, estuda pessoas, melhor. Estuda pessoas. É difícil, mas a gente até brinca assim, adulto não tem que fazer o que gosta, não tem que fazer o que precisa, né? Exatamente. E com doses homeopáticas, mas que vamos... seja, exatamente. Comece, né? Eu sempre falo isso também. É o que a gente está falando. Pode falar, desculpa. E cabe a isso aí, nós profissionais, de tentar cada vez mais não afastar, né? Por exemplo, é igual chegar um paciente que eu passar uma dieta extremamente difícil dele seguir, ele não vai seguir, cara. Não vai vir, vai olhar e falar, isso eu não consigo fazer. Agora, se eu for trazendo ele para dentro disso aqui, mostrando que é possível, mudando uma coisinha ali, mudando, tirando, e aí a gente vai caminhando, né? Um processo evolutivo. Como o Pedro falou, a resposta que eles têm é muito rápida. Muito rápida. Então, se ele continuar ali um pouquinho que seja, ele vai se sentir bem melhor ele vai querer continuar. E uma coisa interessante nesse processo eu falo muito com os nossos profissionais, é de você mostrar, porque muitas vezes o que acontece, se você chega, vamos botar, não é nem fazer a avaliação, porque muitas vezes é até interessante que quando você ouve que você vai entrar no processo de avaliação, você já fica, vou me preparar primeiro para depois fazer a avaliação. Não, tanto que deixa eu melhorar. Aqui só quando eu acordar que eu tô magrinho, né? Deixa eu fazer primeiro, dar uma corrida, passar um mês, aí eu venho fazer a avaliação. Se prepara para avaliação. Você não quer ser avaliado, ninguém gosta de ser avaliado. Ninguém quer dar uma nota baixa. Ainda mais se você tá ali sem fazer exercício, você vai ver que sua condição não tá legal. Nossa, ele vai ver, não é nem que eu vou ver, ele vai ver. A população vai ver. E eu tô ruim. E aí eu já sei que eu tô ruim.
Então, até tanto que é uma discussão até interessante de modificar, apresentar isso de uma outra forma, com outro nome que não seja avaliação, né? A avaliação te remete a sua vida inteira estudantil. É. Pô, os professores te avaliaram, pô, tirei te nota dar uma ruim. nota. Pô, nossa, eu não entendi nada daquela prova. Então, te dar uma nota. Ah, você é aquela nota, você é isso daqui. Então, isso é complicado. Mas o que eu sempre falo com eles também? Tem uma forma que você pode fazer mais simples. Conversa com a pessoa nesse primeiro momento, numa anamnese, até para poder ver o que está te trazendo aqui, né? Pô, tô cansado, não consigo subir um lance de escada, fico ofegante. E passa o tempo, pergunta, nossa, lembra que eu te falei aquilo? Eu não estou mais sentindo isso, eu consegui. Outro dia eu carreguei essa cola e consegui, eu peguei meu filho no colo. Eles, para poder chamar a atenção do cérebro ao ponto de que como ele estava. Porque se ele não tiver esse ponto, ele não vai, ele fala, não, sempre foi assim. Já vi isso acontecer. Ele não consegue dimensionar. Não consegue identificar as melhoras que ele teve. Não, eu já era assim. Não tive nada, não. Não melhorei nada. Nada. Não, melhorei, mas... Esse dia eu tive uma paciente que foi até um prova contrário, só que eu fiquei bem satisfeito, porque, tipo assim, ela já chegou aqui com essa palavra. Ela falou assim, Ângelo, se eu subir nessa balança e até subir meu peso, eu tô satisfeita, porque a minha vida tá tão mais fácil. Eu tô conseguindo fazer minhas coisas com tão mais facilidade, e eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque eu tenho uma calça que eu não usava mais, que eu já tô usando. Então, se o meu peso não baixou, para mim pouco importa, a minha vida já está melhor. Então, ela conseguiu ter essa percepção. E, às vezes, eu tento, quando a pessoa não tem, eu tento passar isso. Tanto que eu tenho ali o quilo de gordura. Quando a pessoa fala assim, perdi só 1 quilo. Eu falo, olha só o que é 1 quilo de gordura. Olha o volume de 1 quilo de gordura. São 7.700 calorias. Então, não é só 1 quilo. Você perdeu 1 quilo de gordura. Não é tão fácil assim. Não, então, isso aí eu acho que você ter... Mas é o que você falou, deixar de tratar números e tratar pessoas. E tem que tratar pessoas. A gente não trata, não é atleta, não é todo mundo querendo blogueiro. É, isso aí. Cara, é um ser humano que está ali, que tem suas ansiedades, eu tenho que conhecer essas ansiedades, respeitar essas ansiedades, porque também não adianta ele, o primeiro momento é aquela quebra de barreira não confio nele, não conheço esse cara, como é que eu vou falar com ele, o que tá me incomodando? Não, quebrar essa barreira, mostrar que, eu sou profissional, tô aqui para te ajudar, eu quero pegar na sua mão e te levar até onde você está querendo ir. Mas eu preciso que você venha comigo. Entender essa pessoa, entender as necessidades, lógico, linkar aos objetivos dela, as necessidades dela também, que isso é importante, né? Também só pra... Não adianta nada. Porque muitas vezes o objetivo é mas não está disposta a fazer. Né? Ela não tem consciência do que ela precisa. Precisa ser feito, né? Do que ela precisa, porque senão, no fim das contas, não fiz muito. Eu vejo muita... Porque assim, a pessoa em si não consegue te dizer, às vezes, o que ela precisa, né? E o profissional... Justamente, o profissional que tem que ter esses gatilhos de tentar perguntar da forma correta para captar isso. Tanto que eu montei um tempo atrás uma aula sobre mulheres e treinamento. E a maioria dos estudos mostra isso, que o profissional, ainda mais o homem, ele não consegue se comunicar com a mulher para entender o ciclo de menstruação. Então fica muito difícil de você ajudar alguém dentro de um ciclo se você não entende nada daquilo. Exatamente. Né? Então, entender esse meio... É o que você falou das fisiopatologias. Eu acho que o profissional da área de saúde, ele tem que ter a fisiopatologia da coisa muito bem entendida na cabeça. Né? De saber buscar para poder compreender, pelo menos melhor, para poder ter, ou até buscar, não precisa só para não correr o risco de ter erros, de ler algo, interpretar pelo conhecimento, pela base dele, né? E buscar informação com outras pessoas. Sim. Com quem, conheço fulano que sabe conversar com ele. Alguns profissionais, eles vêm conversar comigo a respeito, minha paciente, meu cliente tem isso daqui, o que você acha? Eu falo, vamos fazer dessa forma, tenta dessa forma, não, continua desse jeito, tá legal. Explico como é que funciona, faço questão de explicar a fisiopatologia, tem que entender como é que ela funciona também, porque senão não adianta. Você viu que está muito em alta agora, tem muito se falado, e que também é uma barreira, de repente, para homens, né, tratar a mulher, menopausa. Saúde da mulher e menopausa. Eu tenho lido e estudado mais
ultimamente sobre isso, que é um assunto que me interessa muito futuramente. Devo ir bem para essa área aí. Cara, a mulher sofre uma transformação nessa época. O cérebro se remodela e ela tem um grau de irritação muito grande. Ela não dorme à noite. Ela vai treinar no outro dia. Como é que ela vai treinar no outro dia? Desanimada, cansada, irritada, com fome, porque também desregula os hormônios quando você não dorme à noite. E aí vai chegar na academia e o cara, às vezes, não sabe como lidar. Acha que é frescura. Acha que é frescura. Lá de preguiça, mulher. Porra, mulher dá um soco na cara dele, amiga, pelo amor de Deus. Vai dar problema. Então, é o que você falou, é entender. E é muita coisa que tem para entender, né? É muita coisa. É muita coisa. Nossa, exatamente. É muito amplo. Isso, na verdade, se você pegar todas essas, cada uma delas é um mundo, é um universo que você tem para explorar. Não dá para abraçar o mundo, mas dá para você poder entender um pouco. Chegou um caso daquele, vamos discutir, ter um grupo para poder se discutir, buscar mais informação para poder não, olha só o que eu posso estar fazendo, o que eu não devo fazer, quando eu devo fazer, para poder proporcionar. Ser humilde também para pedir ajuda, né? O que eu acho muito legal nesses grupos que eu tenho, que eu faço parte, é que justamente, ontem eu estava conversando com uma médica lá de São Paulo, que ela está fazendo pós-doc dela, da medicina do estilo de vida, e ela está fazendo pós-doc dela, falou, Pedro, a hora que você precisar, porque eu falei com ela da questão do programa que eu quero montar a respeito, aí tem os questionários e tudo, e é a questão da modificação do estilo de vida. E ela me recomendou lá uns estudos para poder fazer. Mas a hora que você tiver dúvida, pode mandar mensagem, pode mandar áudio. Tem o Daniel também lá do grupo, fala com ele, bota lá no grupo. Cara, é muito legal, porque você consegue trocar informação. Cara. E que isso só faz a crescer. Eles têm uma visão totalmente diferente. Você tem uma visão, mesmo a gente sendo da mesma área, tem uma visão totalmente diferente, porque a sua experiência é a sua experiência, a minha experiência é a minha experiência, com a minha bagagem, com a sua bagagem. Você tem uma outra visão. Por isso que é interessante, por isso que nem interessante, é extremamente importante que as áreas se comuniquem para poder, calma aí, não sabia dessa questão da visão da endocrinologia em relação, a determinada doença ou ao tratamento, se esse exercício vai ou não vai ajudar, se isso vai mais atrapalhar, se isso não seria, nesse momento seria mais para frente. O que adianta você tratar a pessoa, imagina, você está sozinho, que é o que acontece hoje, né? A grande maioria, vou botar aí, você é uma pessoa mais boazinha, vou botar 90%, mas eu acho que é muito mais, que tratam de forma isolada. Aí você vai lá, eu vou dar um exemplo que da pandemia, quando eu atendi, eu fui para o salão, na pandemia, quando liberaram aqueles 5 pessoas, eu fiquei no salão. Eu ficava na recepção, no salão e na limpeza. Fazia tudo. É muito interessante, foi bem interessante. Conheceu todos os âmbitos da academia. Agora sei tudo. E aí uma pessoa que estava treinando lá com a gente, tudo, eles estavam lá todos os dias, um casal, estava todo dia, mas ela não estava tendo resultado. E ela falando, eu me sinto cansado, não sei o que, ela conversei e tá. Recomendei, busca um endócrino. Vamos dar uma olhada nesses exames para ver como é que está a sua parte hormonal. De ter feito. A parte hormonal dela estava extremamente baixa, ela não estava tendo resultado. O marido estava tendo resultado e ela não estava tendo resultado. Não estava perdendo, não estava ganhando nem massa muscular, nem perdendo gordura. E os hormônios estavam todos descontrolados. E aí, a importância das áreas se comunicarem. Agora me diz o seguinte, se eu pego e for, não, vamos aumentar a intensidade, vou te botar para correr na esteira. Ela morrer de cansaço, ficar frustrada. E é capaz de abandonar. Porque, isso não é para mim. Perfeito. E aí? Tudo é como você conduz ali também, né? Também. Pessoas. Estou lidando com pessoas. É parar, ouvir e tentar orientar. Exatamente. Porque tem coisa... Eu tenho que saber até onde eu posso ir. E dali para frente, até que não deu certo. Então, vamos buscar a opinião de um outro profissional, de um médico. Quem mexe com isso? É endócrino. É endócrino. Então, vamos lá, endócrino. Procura, tem alguns que eu indico para você aqui, se você quiser, se você tiver o seu, beleza. Que, graças a Deus, hoje eu tenho alguns endócrinos aqui do estado, principalmente, que a gente se conheceu por conta da Sociedade Brasileira de Diabetes, a Regional Espírito Santo, e
e o pessoal do estilo de vida também. Então eu tenho bastante contato com eles. E a Beso também, por causa da endocrinologia e metabologia na sociedade brasileira. Então, eu consigo, até para trocar informações com eles. O que vocês acham que pode ser isso aqui? O que você acha que poderia estar acontecendo? Ah, não, manda para cá, ou manda para o colega, para poder... O objetivo tem que ser sempre quem? Não é o meu ego, eu sou o bonzão, eu resolvi, eu faço. Não, o objetivo é, o cara melhor do meu cliente. Isso aí, cara. Cara, enquanto eu ficar pensando que eu posso fazer tudo, que eu resolvo tudo, eu não vou resolver Não vai nada. resolver nada. Eu vou fazer, posso até piorar a situação. Eu vou botar, um extremo, né? Esses hormônios todos desregulados, sei lá como é que tá esses osteoblastos, tá com uma deficiência óssea, leva uma lesão e aí? Bota a intensidade no treino que não deve. Né? Aí o risco que eu estou fazendo, tô aumentando a perda de massa muscular, aumento a degradação óssea. Em vez de ajudar, você vai estar atrapalhando. A pessoa está só se frustrando, um pensamento negativo, entrando numa depressão. Aí, tá uma cascata de situações que podem ocorrer, né? Exatamente. Queria agradecer esse momento agora para agradecer também nossos patrocinadores, que eles são fundamentais, né, para a gente estar aqui, produzindo a cada semana aqui mais um episódio, né, que é a True Viva de Verdade, nossa marca de suplemento, que eu prescrevo e uso, a marca Clean Label, uma marca aqui do estado do Espírito Santo. Tenho muito orgulho aqui de ter ela apoiando a gente no podcast. E a Comprocard, né, que é uma empresa de benefícios alimentares, que também está com a gente e pensa muito na saúde, e onde a gente está criando hoje um hub de informação de saúde dentro da Comprocard. Quem usa o cartão Comprocard vai ter acesso a esse hub e vai ter acesso a esse conhecimento sobre saúde, informação de nutrição, de atividade física. O Bruno até botou um treino lá, agora que você vai ter acesso também ali, um treino para fazer em casa, um treino para fazer na academia. Então esse hub é para levar justamente esse conhecimento, que é até uma questão de lei no Brasil e pouca fiscalizada e aplicada para você, a empresa. Conceder o cartão alimentação ao funcionário, ela tem que dar esse conhecimento sobre a nutrição ao funcionário, para ele saber aplicar aquilo, porque às vezes o cara troca ali, compra qualquer outra coisa, então tem que ter esse conhecimento de você saber como está. E a Comprocard é pioneira nesse caminho aí de levar esse conhecimento e está com a gente também aqui no nosso... Divulgando saúde também. Sempre divulgando saúde, né? Então, muito bom. Obrigado aí, nossos patrocinadores. E, Pedro, agora eu queria agradecer, primeiro, que foi uma chuva de conhecimento aqui, fantástico. Os três. Vamos marcar outros mais, com certeza, que tem muito mais a gente falar. Queria que agora que você fizesse aí, pode fazer seu jabá, falar da academia, falar dos seus projetos, fique à vontade aí, o espaço é seu. Obrigado, eu agradeço a vocês o convite, para mim isso é muito legal. Até confesso, hoje eu estava bem cansado, mas na hora que eu começo a falar das coisas que eu gosto, o ânimo é outro. Fazer o que gosta é bom demais. A academia lá é a Salute, né? Lá em Jardim Camburi. A gente vai fazer 34 anos esse ano. Minha esposa que montou a academia. Legal. E ela formou em educação física e veio estruturando toda a academia, depois fez a parte de gestão, porque ela dava aula no começo também, era aquela que dava aula, recepção também, fazia tudo. Tudo a melhor forma de se desenvolver. É o empreendedor brasileiro. E graças a Deus a gente está bem. E a gente tem um perfil muito legal, que é esse perfil justamente voltado realmente para a saúde, voltado para realmente para uma qualidade, desenvolver uma qualidade de vida. É um ambiente mais light, mais tranquilo, divertido, porque a gente promove a interação, tanto dos profissionais quanto dos próprios clientes. Busco sempre conhecer todos os meus clientes, o máximo que eu posso, né? Tem bastante cliente, porque às vezes fica difícil, né? Tá chegando uma idade que às vezes a gente vai esquecendo as coisas. O nome, então. Nossa. Só que a gente busca isso, sempre buscando isso. A gente faz algumas ações para poder estar dando dicas. Algumas vezes, em outros períodos, eu já atuei com a questão da bioimpedância, mas sendo a bioimpedância um material para poder intervir naquela vida, né? Mostrando, buscando saber do histórico familiar, buscando saber do histórico dela, tanto de atividade quanto de doenças, para poder intervir da melhor forma possível. Porque o exercício, cara, a grande verdade para mim é que o exercício, qualquer pessoa pode passar o exercício. Sim. É que receitar, né? Eu vou botar o medicamento exercício. Mas eu tenho que ter uma certa
experiência, expertise para poder linkar com o exercício, com a condição que ela está hoje, com a condição que ela deseja. Onde eu quero chegar. Exatamente. E eu busco sempre, pô, às vezes estou na academia, as pessoas estão perguntando, param para perguntar alguma coisa. E, pô, para mim é uma maravilha, eu adoro. Tanto que alguns brincam, né? Pô, além do treino, ganhei uma aula. Consultoria grátis. Eu gosto um pouquinho de falar, né? Principalmente sobre questão do exercício, alinhada à saúde e tudo mais. Para mim, se eu puder fazer isso, é excelente. E uma outra coisa, um programa que está para desenvolver, está sendo desenvolvido já tem algum tempo, mas amadurecendo a ideia, que é justamente de buscar essas pessoas que estão precisando com necessidades específicas, tipo diabetes, hipertensão, obesidade, e orientar na melhor forma possível. Não é montar o treino, mas, por exemplo, pô, vem um cliente da Bruna e ele está com obesidade e, pô, vamos fazer uma série de testes, avaliações e propor uma intervenção a longo prazo, onde não vai chegar na Bruna com exercícios montados. A Bruna vai montar os exercícios para ele, mas só as orientações de como seria a melhor forma no início para poder a gente estar buscando uma melhor resposta e fazendo esse acompanhamento. Isso, a obesidade eu coloquei, mas que é a obesidade, várias outras patologias, de qualquer outra parte dessas outras doenças, né? Porque o que acontece muito, o ser humano tem um problema que é a busca pelo atalho, né? E por isso que esses blogueiros acabam ganhando muito adeptos. Eles vendem o atalho. Eles vendem o atalho. E vendem o atalho, mas é porque a ignorância é tão grande que eles acreditam que aquele atalho é possível. Eu falo isso. Para mim, esse é o... Eu condeno menos esse que não sabe que é errado. Mas tem o que sabe que é errado e está ali vendendo também. Tem dos dois. Tem de tudo. E aí o que acaba? As pessoas vão lá, vou perder 10 quilos, 20 quilos em um mês. Perfeito. Aí você tem o efeito sanfona, que nada mais é do que o set point, né? A defesa do organismo por aquele peso sendo perdido muito rápido, ele não vai permitir. Não vai permitir. Então, tem uma série de fatores envolvidos que são necessários para poder... E a minha ideia justamente é estar auxiliando nisso. Auxiliando os outros profissionais. Pô, e isso é difícil, sabe por quê? Porque o profissional XYZ, não, vai nele não, deixa que eu faço. Porque vai querer roubar você de mim. E não é o objetivo, não é o meu objetivo. Somar, né? Não tenho nem tempo para isso. Não tenho nem dou personal. A minha ideia justamente é para poder auxiliar, para poder ter a melhor resposta. Se ele tem uma melhor resposta com os clientes dele, como é que ele não vai ter mais clientes procurando? É isso aí. Vai ter mais gente uma ideia de compartilhar, aos poucos vai captando, vai entendendo o processo, vai conseguir, queria discutir alguma ideia com você, com esse cliente que está com esse problema, para poder justamente maximizar as respostas. Ao mesmo tempo de conscientizar o cliente de que o processo não é um processo rápido, não é um processo curto. Que é a longo prazo. É a longo prazo. Você vamos botar, se a gente entrasse nessa questão do set point, já seria uma outra... Mais uma hora. Vamos emendar até amanhã, porque você está aí 10, 15, 20 anos com determinada composição corporal. Seu cérebro vai defender aquela que eu te falo para as pessoas. A gordura só é ruim porque está em excesso, que a gente tem a necessidade da gordura, né? A gordura ela é a fonte para sintetização dos hormônios, principalmente sexuais. Sim. E se eu tenho baixa gordura, eu tenho problema. Se eu tenho excesso de gordura, eu tenho problema. O grande problema é porque esse estilo de vida gerou que as pessoas consumissem mais e gastassem menos, aumentando essa quantidade de gordura. Eu sempre falo isso para o meu paciente. Fisiológico, você é um ser para juntar gordura, porque o cérebro, positivamente para ele, é isso. Você ainda é aquele ser da caverna que pode ficar lá preso algum tempo, ele vai precisar de estoque de gordura para te manter vivo. Energia. Eu falo que, cara, gordura para o cérebro é dinheiro no banco. Exatamente. Né? Quem não gosta de dinheiro no banco e quer ver mais? Então, fisiologicamente, você tem que dar... Por isso que as pessoas chegam a 300 quilos. Exatamente.
Por isso que as E pessoas não chamam acumula de tanto músculo, tanto... músculo é gente a pagar, é funcionário. Por mais que o comprometimento do metabolismo não seja tão grande, né, na massa muscular, o que acontece é que, pô, se eu não estou usando, eu vou eliminar, porque tá gastando. Demitir. Por mais que esteja gastando pouco, tá gastando. Eu sempre falo isso quando a pessoa chega aqui. Eu falei, se você tivesse uma empresa, ela tivesse tanto prejuízo, o que você ia fazer? Gastar o dinheiro de reserva ou mandar funcionário embora? Vamos mandar funcionário embora, né? Eu gostei dessa comparação. Essa analogia foi boa. Show de bola. Pessoal, então eu queria agradecer vocês mais uma vez por ter acompanhado a gente aqui, né, pelo episódio. Segue a gente no canal, a ideia do canal também é sempre essa, levar mais informação de qualidade para as pessoas, a gente está cada vez mais juntos e combatendo a obesidade, combatendo o sedentarismo. Então segue a gente no canal, manda para um amigo que é sedentário, quer tirar ele do sedentarismo, eu acho que ele tem um monte de informação legal aqui para ele hoje, então manda esse episódio para ele. Todo mundo tem que assistir. Esse também todo mundo assistir e até o próximo. Valeu!